O que significa? Vamos entender melhor o significado de alguns termos da Bíblia. O que significa Babel? Você conhece a história da Torre de Babel. E Babilônia? O que seria? Sim, seja como um reino ou uma cidade, a Bíblia fala da Babilônia. Mas o que isso significa, afinal? Nosso tema neste vídeo é o significado de Babel e Babilônia nas Escrituras. Aqui no canal você encontrará outros vídeos que ajudam a compor uma visão mais abrangente das Escrituras. Nosso objetivo consiste sempre em auxiliar nisso. A Bíblia conta uma grande história. Ela não é uma colcha de retalhos que são emendados uns aos outros sem critério. Cada tema, cada narrativa ajuda a compor um enredo maior. Na série O que significa, nós temos apresentado definições e significados de termos comuns e, ao mesmo tempo, importantes para a nossa compreensão adequada das Escrituras. Neste vídeo trataremos da palavra Babel e a sua derivação, Babilônia. De imediato, somos lembrados de uma torre e de uma cidade. O termo Babel, na realidade, não é tão comum, aparecendo somente ali em Gênesis. Já Babilônia, sim, é mais comum. O capítulo 10 de Gênesis relata a origem de diferentes povos a partir da desobediência de Noé. Um misterioso personagem ali chamado Nimrod, apresentado como sendo um homem poderoso e o mais valente dos caçadores, é bisneto de Noé, ele teria fundado diversas cidades, entre elas Babel, Babilônia. Já em Gênesis 11, onde encontramos o relato da construção da Torre de Babel, veremos que o nome surge a partir da ação de Deus que confunde a língua dos seres humanos. Vemos assim que Babel, ou Babilônia, surge de um ato de rebeldia das pessoas contra Deus. Deus intervém nos planos desses homens de construírem uma cidade com uma grande torre, e por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. O famoso episódio, então, da Torre de Babel acaba dando origem a importantes localidades, como a Síria, Nínive e Babilônia, na medida em que as pessoas se espalham e outras cidades vão sendo fundadas. Lembremos que a motivação com que os homens fundam Babel e constroem ali a torre é contrária àquilo que Deus esperava dos seres humanos. Tanto no relato lá da criação, como depois no recomeço com Noé, após o dilúvio, a vontade de Deus para com a humanidade se expressa nas palavras: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O povo, rebelde no entanto, tem outra motivação que se expressa nos planos de construir em Babel. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Enquanto a vontade de Deus é que a humanidade se espalhe, os homens ali desejam se fortalecer, mantendo-se concentrados numa cidade com uma torre que alcança os céus. Deus então age, confundindo a língua de modo que as pessoas não se entendem mais e os dispersa de modo que acabam tendo que se espalhar pela terra. De uma maneira ou de outra, a vontade de Deus acaba se cumprindo. A palavra Babel, no hebraico, significa porta de Deus, porém, ela se popularizou mesmo com esse significado de confusão, por causa daquilo que acaba acontecendo a partir daquela intervenção divina. Com a confusão de línguas, o povo acabou não se entendendo e se espalhou. Embora num primeiro momento, especialmente quando nós focamos ali em Gênesis 11, a atenção esteja na torre, a expressão Torre de Babel sequer aparece no Antigo Testamento. As pessoas ali, elas se juntaram e planejaram edificar uma cidade. Esta sim, uma cidade com uma grande e imponente torre. Embora existam imagens que tentam reproduzir aquilo que seria a Torre de Babel, é possível que ela sequer tenha sido construída, ou se começaram a construir, não chegaram a terminar a obra. Isso baseado no que lemos em Gênesis 11, verso 8. O Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. A Babilônia, assim, é uma região com uma cidade localizada na terra de Sinear, uma região que também é chamada na Bíblia de Terra dos Caldeus. Tornou-se numa grande e fortificada cidade. Como uma cidade que nasce a partir do pecado e da rebeldia do ser humano, Babilônia simboliza, então, cidade dominada por Satanás. É a cidade que abriga escuridão e maldade. Babilônia contrasta, assim, com Jerusalém, a cidade de Deus. É desse modo que ela é vista ao longo de toda a Escritura. Em Apocalipse, por exemplo, a Babilônia surge como uma grande meretriz, representando toda a idolatria romana com seu culto ao imperador. Os nossos dias, mais do que nunca, vive a realidade que a maioria dos seres humanos vivem em cidades.
A realidade dos personagens bíblicos, porém, também era muito urbana. Já no Antigo Testamento encontraremos cidades como Ur, Nínive, que eram centros urbanos importantes com uma população expressiva. E no contexto do Novo Testamento, cidades como Éfeso, Antioquia e Roma apresentavam-se como importantes centros de comércio e negócios. São apenas poucos exemplos aí que demonstram como as civilizações do Oriente Antigo eram urbanas. A realidade dos profetas do Antigo Testamento também era marcada por cidades como Jerusalém e Babilônia. As cartas do apóstolo Paulo foram escritas para igrejas urbanas. As cidades, assim, sempre foram palco de disputas entre o poder de Deus e o poder de Satanás. Desta maneira, cada cidade do mundo contém uma certa posição que se mostra ora mais Jerusalém ou mais Babilônia. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades, diz o salmista. Embora esse conflito entre a cidade de Deus e a cidade dos homens persista, a palavra final é de Deus. Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Sim, enquanto a visão escatológica de Apocalipse revela o juízo sobre a Babilônia, fala também na nova Jerusalém que se estabelece a partir de uma nova ordem de coisas. Nessa cidade de Deus não há necessidade de templos, pois o próprio Deus é o seu centro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Nessa cidade jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, a Babilônia é a cidade que surge da rebelião dos seres humanos e simboliza a idolatria e a corrupção. Esta, porém, será vencida, restando apenas a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Que Deus abençoe você e lembre-se, seja você uma bênção.